Tipo, eu até entendo que muda, né, o que se requer, vamos falar assim, mas a disposição para aceitar a nova disciplina, eu acho que é aí o principal gap, né? Dri, eu vou começar a aula, eu quero que você pense nessa pergunta e no final a gente conversa de novo. Vamos ver se ao longo eu respondo e aí eu quero que você volte e a gente conversa de novo, tá bom? E assim fica todo mundo à vontade, tá? Eu vou trazer a aula, trouxe uma aula bem, digamos assim, bem... Boa noite, Maria Cristina, boa noite, iPhone. Trouxe uma aula bem, como é que chama isso? Arraigada em como se fosse uma aula de faculdade, tá? Trazendo termo, trazendo uma aula bem acadêmica, tá bom? Porque eu acho que por onde a gente parte? A gente parte pelo acadêmico. Eu preciso saber daquela informação com profundidade para depois eu discorrer, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A aula está sendo gravada, então se vocês não quiserem anotar, vocês não anotam e depois vocês enxergam essa aula em outro momento. Vou pedir para vocês baixarem todo mundo o áudio, só para a gente não ter nenhum problema de... Isso. Vamos lá. Então, vamos começar nossa segunda aula. Então, a aula vai ser dentro desses tópicos. Os dois tipos de disciplina. Eu vou abrir para perguntas. Então, a principal coisa que eu quero saber de vocês é o que é disciplina? Se vocês fossem falar para mim, sem olhar no Google, o que é disciplina? Para mim, disciplina é você se comprometer com algo e cumprir. Essa definição é boa? Eu gosto. Não tem problema, Natália, bem-vinda. Adri, você queria falar? Eu ia dizer que é fazer o que se requer, né? Determinar e fazer. Determinar Isso. e fazer. Então, vamos lá, Exato. vamos continuar. Eu vou responder a pergunta, tá? Então, o que é disciplina? Primeiro, as respostas do Google. Obediência às regras, aos superiores e a regulamentos. O que é disciplina? Outra definição do Google: ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Aí a parte etimológica, que eu gosto muito mais de ir atrás da raiz da palavra, porque normalmente me diz muito mais. Então, um dos dicionários fala: a palavra disciplina se originou do latim disciplina, que quer dizer educação que um discípulo recebia do seu mestre. Mas eu não gostei de nenhuma dessas três definições. O lugar que eu mais gosto chama A Origem da Palavra, que é um dicionário etimológico, é um site, tá? Eu gosto porque normalmente eles contam a história. Então, eles falam que ela vem do latim, disciplina quer dizer instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada. E a palavra disciplina, ela deriva de discípulos, aluno que aprende, do verbo discere, aprender. Mais tarde, ela assumiu o significado de manutenção da ordem, mas ela nasceu no sentido de você aprender. Então, se a gente for interpretar aqui o que é disciplina, é eu estar disposta a receber uma instrução, a aprender, a ensinar uma matéria, a me dispor a ser aluno, aquele que aprende, certo? Se eu não me submeter, dificilmente eu terei disciplina. Então, se a gente ampliar isso, a gente vai entender que a disciplina é prima da humildade. Porque se disciplina é eu me colocar como um aprendiz, isso vai ficando muito claro
que se eu não me submeter, eu normalmente não tenho disciplina. Esse mestre, embora eles colocam esse mestre fora da gente, o que a gente está querendo e está buscando é esse mestre interno da gente, né? Então, um mestre interno, o que ele faz? Ele promove a minha condição de eu estar disposta a aprender, disposta a seguir uma ordem que, às vezes, eu mesma coloquei, eu mesma impus para mim, certo? Ou seja, ser um discípulo. Ter um discípulo de si próprio. Aham. Certo? Então, eu mando, eu me dou um comando e eu mesma me submeto àquele comando. A gente vai ver quais são as possíveis dificuldades que as pessoas têm em cumprir uma disciplina, tá bom? Então, aqui é só para vocês verem aonde fica a disciplina no cérebro, principalmente na córtex pré-frontal. Se a média, antes ou depois da pandemia, no geral, está em 33%, vocês acham que nós brasileiros, nós temos disciplina por definição, por estrutura, por educação, por origem? Vocês acham que a gente tem disciplina? Não. Não. Não, porque se a gente pensar no que nos estrutura dentro da nossa educação, a nossa educação de escola, por exemplo, as regras do português, ela tem tantas, exceções. No Brasil, a gente tem o jeitinho brasileiro. Então, tudo nosso não é uma coisa quadrada. Normalmente, as nossas referências brasileiras, elas são um polvo, no mínimo. Porque tudo tem um outro jeito, a gente é muito criativo, a gente tem uma outra forma de fazer. As regras, nós, brasileiros, temos muita dificuldade em cumprir regras. Nossas regras são uma bagunça, as coisas não são sérias, as regras servem para um, mas não servem para outro. Tudo isso vai dificultando a nossa noção de ordem. A ordem no Brasil tem, mas não tem. Então, tudo isso vai ficando muito confuso. Como é que eu vou ter disciplina num lugar desordenado? Entende? Por isso que nós brasileiros, você pode até falar, mas eu não tenho disciplina. Pera, mas a gente tem pouco estímulo para disciplina. Muito pouco estímulo para disciplina. Nós, brasileiros. Certo? E isso é uma das coisas que prejudicam muito a nossa prosperidade. Porque a nossa inteligência, a criatividade, ela é absurda perto do restante do mundo. A nossa versatilidade, exatamente por essa falta de regra. Mas o ideal seria ter os dois, tá? Não adianta ter só um, tem que ter os dois. Por isso que brasileiro, quando vai para fora, normalmente se dá bem. Vamos lá. Porque na neural aprendemos etimologia das palavras. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque o conhecimento, ele tem uma tríade. Eu não vou entrar profundamente nessa informação, tá? Porque ela faz parte de outra aula. Mas é o seguinte, nossa comunicação, nosso conhecimento, ele tem uma tríade: signo, significado e referente. Signo é a palavra. Por exemplo, disciplina. Significado, o que significa disciplina? Se não está claro para mim o que significa, eu não consigo realizar, eu não consigo reconhecer quando existe ou quando não existe. Com isso, eu me torno um analfabeto funcional. O que é analfabetismo funcional? Quando eu não tenho essa tríade clara. Se os significados não estão claros, eu sou um analfabeta funcional. Por isso que a gente precisa rever todo o nosso português, porque ele está confuso em termos de significado e referente. Tá? Então, no frigir dos ovos, eu posso garantir para vocês que a gente está muito longe de não ser um analfabeto funcional. E isso está à nossa mão. É só ir estudando a etimologia da palavra. O que será amor? Gente, a palavra amor, se eu perguntar para vocês o que é amor, é muito difícil as pessoas conseguirem falar o que é amor. Amor, gente, se você olhar a etimologia da palavra, amor é amor. Amor não tem significado. Amor é amor.
Eles não, é a única palavra que não tem significado, não tem referente. Então, se eu não vou estudando a etimologia da palavra, o dicionário ele traz significados muito distintos, diferentes um do outro. Por isso que eu vou na etimologia da palavra, porque se eu souber qual é a raiz da palavra, por exemplo, disciplina, a gente não sabia que veio de estudar, a gente não sabia que veio de discípulo, a gente não sabia que vinha de se submeter, a gente achou que era a ordem. Já muda completamente a nossa relação com a disciplina, certo? Então, para eu não ser um analfabeto funcional, eu preciso estudar o dicionário de etimologias de palavra. No meu entender, qual é o melhor? A origem da palavra, tá bom? Se vocês querem estudar, chama A Origem da Palavra, é um dicionário sensacional, tá bom? A gente pode falar longamente de cada palavra, é muito legal saber. Vamos lá, vamos voltar. Então, quem vocês acham que é a mãe da disciplina? Aprofundando esse tema. Quem é a mãe da disciplina? Como assim, Melissa? Seria o tempo? O tempo? O tempo? Quem falou? Deixa eu ver. Eu, Érica. Não é o tempo. O tempo está nessa brincadeira, mas não é a mãe. Quem é a mãe da disciplina? A vontade? A vontade? Sabedoria. Sabedoria? A vontade, ela é quase sinônimo. Sabedoria. Motivação. Hein? Peraí. Sabedoria é algo muito maior do que a disciplina. A disciplina está bem pequenininha, perto da sabedoria. A sabedoria é uma coisa muito maior. Ela está lá junto com a inteligência. O que foi, Aldra? Motivação. Motivação, motivo para ação. Travou. Eu preciso da motivação para ter disciplina, mas ela não é a mãe. Vou mostrar para vocês quem é a mãe. A mãe da disciplina. Deixa eu ver quem falou. Desculpa. Érica, falei. Érica, respeito. Eu preciso ter respeito a mim, principalmente, para ter disciplina. Isso. Mas não é tão arraigado. Vou mostrar para vocês quem é a mãe da disciplina. A mãe da disciplina é a organização. Ela vem antes. Se eu não tiver organização, dificilmente eu tenho disciplina. Certo? Porque para eu ter disciplina, antes eu tenho que organizar. O que a organização faz? Ela economiza o tempo. A chave. Eu não tenho um lugar para colocar a chave. Coloco cada dia num lugar. Aí eu vou sair, a chave não está lá. Eu já cheguei a demorar. Quando eu mudei para cá, eu tinha uma oportunidade de ir para Santos e participar de uma reunião importante. O que aconteceu? Eu não achava, eu fiquei 2 horas procurando a chave. Gente, sabe o que é 2? Eu andei quilômetros numa casa de 65 metros. Acredito, Adri, que o idioma inglês ele é muito mais fácil. Subway, né? Metrô embaixo, caminho por baixo. Então, o inglês ele é muito mais fácil. Pode ver como o americano, eu estou falando do americano, mas o inglês também, ele é muito mais organizado. Nossa referência, as nossas bases, elas não promovem a nossa organização e a nossa disciplina. Por isso, tomem cuidado com o auto-julgamento em falar que vocês não têm disciplina, certo? Porque a gente tem um cenário confuso, que não favorece. Então, se você é um pouco organizado, você já passou do uau, tá? Mas dá para a gente ser mais organizado. E para ter disciplina, eu preciso ser organizado, tá bom? Então, a mãe da disciplina é a organização. E qual é o superlativo de disciplina? Quando eu tenho muita Seria realização? Superlativo é sempre exagero, é sempre ruim. Quando eu sou disciplinada demais. Perfeccionista. Perfeccionista.
Pode ser perfeccionista, é uma boa palavra. Vou seguir lá. Eu coloquei como pessoa metódica. Lógica. Então, se eu tiver disciplina demais, também eu não me coloco livre para realizar, para recalcular a rota. Porque, às vezes, aquele método não está bom. Eu preciso mudar. Se eu me apaixono por aquele caminho, às vezes eu fico tão rígida que eu me prejudico. Então, a disciplina sempre tem um ponto ótimo entre o exagero e a falta, tá? Sempre o equilíbrio é o melhor. O que é equilíbrio de disciplina? É eu ter disciplina, mas estar sempre aberta a transformar o método, a forma, caso seja necessário, caso aquilo não esteja dando certo. Por exemplo, aonde eu vejo excesso de disciplina, tá? Vocês sabem que eu atendo atletas, né? Agora eles estão tudo na Olimpíada, mas eu atendo atletas. Esses atletas, eles, às vezes, eles entram numa rigidez absurda, uma resiliência absurda, que isso chega a... Eles têm que treinar, por exemplo, o dia inteiro. O atleta tem que treinar o dia inteiro. Agora, o pessoal que corre, maratona de rua, essa galera, Edu está no meio, Edu corre, não, Edu joga vôlei. O pessoal que corre maratona, eles têm um problema de comportamento que a gente chama de vigorexia, que eles treinam 3 vezes por dia, acha que está pouco, aí tem que treinar 4, acha pouco, acha que tem que treinar 5, acha que está gordo, porque não, gente, acaba virando o contrário, tá? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com o exagero, sempre, tá bom? O exagero não é bom, o equilíbrio sim é bom. Tudo que é demais tem efeito contrário. Tudo que é demais tem efeito contrário. Nesse caso, a disciplina poderia virar uma obsessão, né? Um tipo de obsessão. Isso, Bel, é fácil virar. É muito fácil virar. Então, a gente tem que ter todas as competências em equilíbrio, porque elas, em exagero, primeiro que elas tomam conta do cérebro de um jeito que o cérebro é uma área finita. Se eu tenho aquela competência demais, eu tenho alguma coisa de menos. Entende? Então, se eu tenho a disciplina demais, normalmente eu tenho falta de improviso, eu tenho falta de fluência, eu tenho falta de viver a vida. Eu só consigo viver através de regras, através de planejamento. E a vida nem tudo é planejável. Tem coisa que acontece que eu preciso improvisar. Certo? E aí, se eu tenho disciplina demais, normalmente eu perco essa parte. E tudo, aí eu viro uma pessoa insegura. Deu para entender? Que aí prejudica a minha autoconfiança, porque aí eu perco o improviso, eu só funciono no planejamento. Du tá com cara de dúvida. Tá com dúvida, amor? Du, tá com o microfone fechado. Desculpa. Tá bom. Você falou do esporte. No esporte, principalmente atleta de alto rendimento, ele precisa ser muito disciplinado, muito focado para poder chegar no objetivo, né? Então, é um contrassenso. É um contrassenso. Né? Não, eu concordo com você. O atleta de alto nível, ele precisa disso. Não tem como. É um outro ser humano. É uma outra condição. O que eu estou falando é que o atleta amador, aquele de rua que faz maratona, esse atleta, ele compete... Já passou por isso. Esse atleta, ele compete com ele mesmo. E aí ele entra numa rota ele vicia em se superar. Não é legal. O atleta de alto rendimento, ele não entra nesse lugar, porque ele só vivencia isso. Se é certo ou errado, é vida dele, ele decide. Eu não gostaria dessa vida para mim. Eu não gostaria de uma vida de atleta para mim. Mas o atleta, ele quer isso, eu dou a maior força para ele. Cada um decide o seu destino. Nosso destino não está traçado, nós decidimos. Certo? A Glenda mesmo, eu lembro que no programa, a Glenda comentou disso, que ela, por conta da vivência atlética dela, não sei se é esse o termo, ela é muito focada, muito determinada no que ela busca, né?
A No Glenda, programa eu lembro que tem ela no meu, um eu tenho determinado momento que ela fala isso. a Glenda é minha aluna, vocês sabem, ela tem uma condição diferenciada. Todo ex-atleta tem uma condição diferenciada. E a Glenda, a mãe dela foi uma pessoa muito especial. Ela estimulou muito a Glenda a questão da mente. Então, a Glenda tem aí um upgrade diferenciado. Ela não é o cérebro dela não é só de um ex-atleta. O cérebro dela também, ela teve todo um estímulo aí da mãe dela muito legal. Que a mãe dela fazia muito a questão da mente. Filho, o que você quiser, você consegue. O que você pensar, você consegue. Então, ela tem aí enormes diferenciais. A Glenda é realmente muito especial. E o cérebro dela é absurdo. Vamos lá. Tem aquele problema de transtorno obsessivo compulsivo também, que deve vir dessa origem, né? Transtorno obsessivo compulsivo tudo que é demais tem efeito contrário. Então, eu acredito também que vem daí, essa disciplina de checar tudo, de ver se tudo não está, de ter medo, vem daí, sim. É uma insegurança e um toque, né? Aí a gente entra no toque de contar tudo, uma extrema disciplina, bem falado, viu? Uma extrema disciplina e um condicionamento mental que as pessoas têm dificuldade de sair. Eu já atendi gente com toque, graças a Deus a pessoa se curou, graças a Deus. Mas tive um caso só de toque. Vamos lá. Qual é o antônimo de disciplina? Esse está fácil. Antônimo de disciplina? Desorganização. Desorganização, que mais? Desorganização. Desorganização, que mais? Indisciplina. Todo prefixo in, né, tira, é o não da disciplina. Então, a gente sabe quando o que é indisciplina. Quais vocês acham que são os dois tipos de disciplina? Gente, isso aí tirado da minha cabeça, tá bom? Isso aí eu não vi em livro nenhum. Eu que inventei de ontem para hoje, que eu acho importante. Vocês acham que vocês vão gostar? Eu vou responder. Não vou ficar deixando vocês com essa cara de ai, não sei. Vamos lá. Disciplina de comportamento e disciplina mental. Tá? Então, disciplina de comportamento é o que vocês sabem. Para mim, o que é disciplina? Eu concretizar o que eu me prometo. Então, nas aulas de vocês que a gente conversa, o que a gente combina? Que tudo que vocês determinarem para vocês, vocês têm que cumprir. Tudo que vocês prometerem, vocês têm que cumprir. Se não pode cumprir, não prometa. Isso é ser disciplinado. Simples assim. Repensa, eu realmente posso concretizar isso? Segue em frente, vai ter que concretizar. Porque desta forma, eu automatizo o cérebro em ele concretizar absolutamente tudo que você se determinar. Se você começa, vou começar um regime na segunda. Deixa para lá, vou começar a segunda que vem porque Natal está chegando. E eu não vou fazer regime justo no Natal, né, gente? Coisa chata. Então, eu vou não, mas agora tem o Ano Novo. Mas tem férias. Mas agora tem o Carnaval. E Páscoa. Não, Páscoa, gente. E assim vai indo o ano inteiro com desculpa. Então, se você prometeu, você tem que cumprir. Porque senão você condiciona seu córtex pré-frontal a não cumprir. Se você estiver muito ajustado nessa disciplina, presta atenção nisso. Se você estiver muito ajustado nessa disciplina, quando você fala, eu quero 1 milhão, você consegue 1 milhão. Deu para entender? O seu cérebro vai estar desenhado para 1 milhão. Se você brinca com, deixa para lá, você vai prejudicar a sua autoconfiança, você vai prejudicar a sua concretização e vai prejudicar a sua disciplina. Então, é só você cumprir o que você promete. Simples assim. Não vai cumprir? Não prometa. Não brinca com a sua concretização, com o seu córtex pré-frontal. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Disciplina mental. Para mim, ela é a mais importante. O que é disciplina mental? Eu determinar o que eu quero pensar. A minha cabeça não está à disposição do mundo externo, levando ela para onde eles quiserem.
Não, não, quem manda na minha mente sou eu. Eu penso o que eu quiser. Se eu ver uma cena ruim, eu apago essa cena e eu sigo a minha vida. Antes, eu me comovia muito facilmente, por exemplo, com cenas de animais, certo? Hoje, primeiro, que eu não me exponho a cenas desagradáveis. Segundo, que caso eu veja alguma coisa que me desagrade, eu apago. Eu não vou pensar naquilo. Tudo que você pensa, sua sinapse cresce. Você fortalece ela. Então, se você ficar pensando no medo, você vai concretizar o medo. Se você ficar pensando na prosperidade, você vai concretizar a prosperidade. Então, essa disciplina mental faz com que eu concretize o que eu quero. Simples assim. Simples assim. Certo? Por isso que aí vai chegando num ponto que você tem tamanha concretização tão rápida que você tem medo do que você pensa. Então, você esvazia a sua mente para não pensar em nada que você não queira concretizar. Essa disciplina mental pode chamar também concentração, que essa brincadeirinha aqui está fazendo com que eu perca a minha concentração. Certo? Hoje em dia está tendo uma guerra pela sua atenção, pela sua energia mental. Quem tem que mandar na sua energia mental é você. Presta atenção que você presta atenção em redes sociais. Veja quantas horas você fica em redes sociais. Veja o que te interessa. Tudo é fácil de ser manipulado hoje em dia. A câmera do celular, ela fica olhando a sua íris o tempo todo. E para onde você move o seu olho quando você vê um post, eles já sabem quais são as coisas que você está motivado a assistir. Pela inteligência artificial, filtra e manda para você o que você se interessa. Você fica muito suscetível. Qual é o antídoto? Isso aqui é ferramenta. Não se submete a isso aqui o tempo todo. Chega uma hora, desliga, deixa ele lá no quartinho e vive uma vida diferente, fora das redes sociais, fora da tecnologia, fora da internet. Fala, Bel. Sobre isso daí do celular, eu estou começando a desenvolver o hábito de não mexer em celular no final de semana. Dentre outras coisas, porque eu sou muito demandado em função do trabalho. Então, o WhatsApp e essas coisas. Então, começou a se tornar sinônimo de trabalhar. Eu mexer no celular, olhar, ver mensagem, até mensagem de grupos, de família e tal, mas começou a se tornar sinônimo de trabalhar. E, recentemente, está chegando tanta mensagem de aplicativo, de e-mail, de propaganda, que você ganhou um voucher, compre isso, proposta, oferta, não sei o quê. Eu estou começando a ficar com o hábito também de deixar todos eles silenciosos. Eu só faço barulho no meu celular agora que eu realmente preciso que faça barulho. Porque eu sei que vai ser irrelevante, eu até deixo a mensagenzinha aparecer, mas ela não faz mais barulho justamente para não roubar a atenção. Perfeito, gente. Vocês precisam se proteger. Certo? Vocês precisam se proteger. Se protejam. Se puder ter um day off, toda semana, todo domingo, day off. Não é só o celular. Não só não ficar com o celular desligado. Gente, desligado longe, sem olhar. Domingo é dia de sem celular, fica sem celular. Tem horas que dá, tem horas que não dá. Eu tenho horas que não dá, tem horas que dá. Então, busquem ficar longe do celular. Cuidado, tecnologia, a nossa maior vivência de ser humano na face da Terra foi sem tecnologia. A gente precisa ter um modo com tecnologia e sem tecnologia. Precisa ter os dois modos, porque amanhã acontece alguma coisa, a gente tem o primeiro modo. Certo? Isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos continuar. Para finalizar. Já existia há algum tempo. Para nós no Brasil. Espera aí, deixa eu só abaixar aqui os áudios.
Vamos lá. Então, quais vocês acham que são as 3 principais causas para uma pessoa achar que não tem disciplina? Quando ela não consegue concluir as atividades que inicia, acho que esse é um fator que indica que a pessoa não tem disciplina. Não tem disciplina. Isso é resultante, né, Bel? Quando ela não consegue manter a ordem. Se a organização... Bel, essas são as consequências... Peraí, essas são as consequências de não ter disciplina. Mas quais são as causas? Prometei não cumprir. Prometei não cumprir. Que mais? Desorganização. Desorganização. Aceitar algo que Falta não de planejamento. queria fazer. Aceitar o que não queria Falta de fazer, e aí foco. faz forçada, não colocar Falta foco, de objetivo. falta de Falta objetivo. de um objetivo. Falta de um planejamento, né? Oi, Du. E falta de autoconhecimento, né? Falta de Saber o que autoconhecimento, falta de conhecimento do universo, do cenário que eu tô imbuída, porque às vezes a Adri falou uma coisa muito interessante, e a Audra também. Às vezes eu não gosto daquilo. Como é que eu vou ter disciplina para fazer aquilo se eu não gosto? Puxa, já sou forçada a fazer tanta coisa. Falta de planejamento. Então, eu acho que é tudo isso e mais eu coloquei umas 3 aqui. Não saber o que quer. Gente, tem muita gente que não sabe o que quer, tá? Tem muita gente que não sabe o que quer. E aí aceita qualquer coisa e acha que não tem disciplina porque não gosta do que está fazendo. Ser disperso e ter baixa resiliência. Quando a pessoa tem baixa resiliência, ela tem dificuldade de adaptabilidade. Então, o que acontece? A resiliência dela, ela tem dificuldade em lidar com a adversidade. E aí ela não se expõe ao perigo. Todo perigo para ela é complicado. Então, o que ela faz? Ela fica em coisas que ela não gosta, ou ela não ousa, ou ela não tenta uma estratégia nova, um método novo, certo? E aí ela acaba não tendo disciplina. Então, às vezes, a disciplina é uma resultante e não uma causa. Certo? A gente tem que descobrir qual é a causa. Por que você não está tendo disciplina? Ah, pode ser porque você não treinou, você nunca teve disciplina. O que mais ensina a gente a ter disciplina? Esporte. Para mim, escola deveria ter 90% do tempo voltado a um esporte. A 2, 3, 4 esportes. A gente teria outra nação. Eu vou finalizar aqui, que está bem no finalzinho, e aí eu abro para pergunta, tá? Qual a resultante da disciplina, vocês acham? Agora sim, qual é a resultante quando a pessoa tem disciplina? Você ia fazer essa pergunta, Dani? Qual é a resultante? Sim, tá me ouvindo direito? Tá falhando muito. Tô te ouvindo. A minha pergunta é que, até o momento, eu vejo muito falar na questão de comportamentos, né? E o que é um transtorno, um distúrbio, por exemplo, um déficit de atenção, alguma coisa química, pode influenciar nisso daí? Por exemplo, a gente tem que treinar o cérebro, mas o déficit de atenção, um P300 alterado, um DPAC, um transtorno auditivo, interfere muito nessa questão. Como é que faria nesses casos, dessas pessoas que portam algum transtorno? Então, Danila, eu tive pouca oportunidade de lidar com transtorno. Com todos os transtornos que eu tive a oportunidade em lidar, dentro da Neural eu consegui bom resultado. Mas, como foi pouca oportunidade, eu não posso te garantir que, treinando o cérebro, a gente consegue, mas eu tenho grande esperança. Por quê? Porque, tem o transtorno, mas eu não ponho foco na doença, eu sempre ponho foco na saúde, certo? O cérebro de todo mundo não foi bem treinado. Foi de forma aleatória, ele foi treinado de forma aleatória. Então, o que eu percebo é que as pessoas são diagnosticadas com uma série de problemas que, quando a gente começa a treinar, vai sanando esses problemas.
O que eu percebo? Que o ser humano mais próximo à natureza, ele funciona muito melhor. Então, tem uma pessoa que eu conheço que ele tinha uma série de transtornos e ele ia em psiquiatra, tomava uma série de remédios e sofria muito. Ele largou tudo e foi morar em Campos do Jordão. Em Campos do Jordão, ele mora num lugar que ele toma banho de cachoeira, ele está perto da natureza. Ele veio para São Paulo no ano passado e ele veio conversar com a minha mãe antes dela falecer. Ele era paciente da minha mãe e ele falou: olha, tudo que eu sentia, eu não sinto mais. Eu fiz todos os exames e eu estou normal. Então, assim, o que eu fico questionando é todas as doenças sociais, normalmente, elas são urbanas. A pessoa na natureza, ela não tem esses problemas. Será que a nossa troca com a natureza não seria algo mais importante do que os remédios psiquiátricos? Entende, Danila? Então, eu questiono muita coisa. Eu acho que você estar próximo à natureza, ela mesma te reequilibra. Então, a primeira coisa que eu faria com uma pessoa que tem transtorno é vamos ficar mais próximo à natureza, mais longe da tecnologia, porque, para mim, pode ser intoxicação, pode ser outras coisas. Até você me convencer que você tem um transtorno, vai demorar. Para mim, você é normal. Para mim, você é filha de Deus. Para mim, você tá boa. Você só está ou intoxicada de agrotóxico ou longe da natureza. Para mim, a doença ela é questionável, porque eu já vi muita gente se curar. Eu já vi muita gente se curar. Você me permite eu compartilhar também essa minha experiência? Tá cortando, tem alguém que está com o microfone, eu não sei se é a minha internet, eu até mudei de lugar aqui. Eu acho que é a sua internet, Dani, porque tá cortando mesmo. Você está me ouvindo agora direito? Agora tô. Tá. Você sabe, né, sobre aqueles transtornos, eu tenho buscado bastante, depois de inúmeros profissionais, você já sabe, neuros, enfim, de várias espécies. Eu fui parar num médico que é chamado Dr. Pablo Vinícius, provavelmente vocês não conhecem, aqui de Brasília, ele escreveu um livro a partir disso daí. Enfim, depois de vários estudos, várias polissonografias, que até essa informação é muito recente, é tipo de uns 15 dias. Ele pegou, eu fui nele, né, consegui uma consulta com ele. Aí eu já levei ali uma mini autobiografia, né, com tudo que eu já tinha percorrido, de toda essa minha vida, essa incessante busca de por que eu estou tão cansada, por que eu não consigo me concentrar, por que eu não, né, essa triste, depressão, enfim. Resultado disso tudo, ele olhou, ele falou assim, eu vejo que eu não posso te ajudar. Você não tem problema para dormir, você só não consegue a qualidade do sono. Eu falei, mas não é possível, gente. Então ninguém mais não tem o que responder, o psiquiatra não tinha mais o que responder. Aí eu falei assim, serotonina lá embaixo, muito baixa mesmo. Ele falou assim, ó, eu ouso dizer, e é a linha de pensamento dele que vai ao encontro da sua tese aí, e realmente tem fundamento, que ele falou assim, olha, eu ouso dizer que você está com o intestino inflamado. Foi isso. Ou seja, procure um médico endocrinologista, vá atrás de mudar a sua alimentação. E aparentemente eu sou uma pessoa que não sou alérgica a nada, né? Comia tudo de tudo, enfim. Tá me ouvindo? Eu vou tô te ouvindo. A gente vai conversar e eu vou te sugerir para você buscar o Hector, que é a pessoa que me cuida. Ele agradeceria, porque eu não estou. Então, ele me desintoxicou. Gente, eu estava bem, estava me sentindo bem, estava ótima, estava maravilhosa, estava me sentindo tranquila. Mesmo assim, eu me senti melhor. Para mim, eu estava ok, tá? Mas como eu tenho dificuldade com a medicina tradicional, eu preciso de um médico que me acompanhe. Ele é um terapeuta. E eu me encontrei muito no método dele, que chama biomedicina, não é isso, não. Mas eu envio para quem quiser, tá bom? É a pessoa que me cuida. E muita coisa, gente. Muita coisa eu te dou, Dan. Muita coisa é agrotóxico, muita coisa é intoxicação, muita coisa são outras coisas que a medicina não concebe. Agora, eu também gosto da medicina, porque eu estudei medicina. Vocês sabem, eu entrei no Einstein, fiz pós-graduação no Einstein, eu fui para a Duke, eu fiz um
um curso online, né, de uma certificação em Duke, de neurociência médica. Então, eu acho a medicina espetacular, certo? Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa buscar outras saídas. Primeiro, quando ela não consegue responder. Certo? Quando ela não responde, eu preciso buscar alternativa. Eu concluí que eu acho que o que eu concluí que assim todos os desdobramentos dos meus problemas, a depressão do DEPAC, transtorno, eu concluí baseado no que eles falaram, né? É que assim, agora eu vou ter que dar vários passos para trás, arrumar alimentação, desinflamar, que a partir daí, o déficit de atenção, aí a partir daí, por isso que eu falei, lembra, 2 meses, que a partir daí que eu vou começar a exercitar meu cérebro, agora eu vou condicionar meu cérebro. Mas, Dani, antes você vai... Antes vamos te desintoxicar, tá? Vamos voltar para a disciplina, senão a gente foge, tá bom? Mas, Dani, a gente precisa... Muita coisa intoxica a gente, muita coisa. Nosso organismo ele vai funcionando com dificuldade. Pra vocês terem noção, o nosso intestino é chamado como segundo cérebro. Então, você imagina. Se o seu intestino está inflamado, tem impacto no cérebro? Lógico que tem. Tá? Simples assim, muito legal. Calma que a gente vai chegar onde a gente quer. Então, a resultante da disciplina é a administração de tempo. Porque se a mãe da disciplina é a organização e ela economiza o tempo, a resultante da disciplina, pensando de forma lógica, é a administração do tempo. A grande maioria das nossas dificuldades são administrar o tempo. Então, por exemplo, quando tem uma colisão de automóveis, problema de administração de tempo, das duas partes. Uma foi, a outra achou, a outra foi e bateu. Uma moto, quando cai, não quando tem óleo na pista, por exemplo, porque pode acontecer, mas quando ela é atropelada, falta de administração de tempo. Quando eu chego atrasada, falta de administração de tempo. Quando eu não falo a coisa certa na hora certa, problema de administração de tempo. Quando eu não dou a resposta que eu queria ter dado e depois de 3 dias eu falar, por que eu não dei aquela resposta? Falta de administração de tempo. Então, no vôlei, eu não dar um saque na hora certa, eu não bater, falta de administração de tempo. Então, o timing, ele depende da disciplina e da organização. Olha quando eu não treino a minha disciplina e minha organização, quanto eu estou perdendo. Porque eu perco o timing de estar na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Eu perco grandes oportunidades. Entende? Então, tudo é feito de pequenos detalhes. E se eu me promovo a disciplina, a organização, eu consigo fazer as pazes com o tempo. A gente pode falar longamente sobre o tempo, mas ele é uma resultante. Primeiro eu preciso falar de cada caixinha. A disciplina é uma dessas caixinhas, a organização é outra dessa caixinha. Para quê? Para eu estar fluindo com a vida. Certo? Então, a disciplina, eu dependo da minha disciplina para eu estar fluindo com a vida. Se eu não motivei vocês a ter disciplina agora, eu não vou motivar nunca mais. A disciplina normalmente está no córtex pré-frontal. Quando eu tenho disciplina, eu tenho essa área mais estimulada. E agora sim, estamos abertos a perguntas. Felícia, eu achei muito bacana que você falou que a resultante é a administração do tempo. Porque você usou a palavra que eu gosto muito, a administração, não é o controle. Não é o controle. Tempo, porque nunca que a gente vai ter o controle das coisas. Imagina, né? Gente! Imagina! Para então, vocês terem. Perfeito, seria um reloginho. Isso, seria um reloginho. Gente, a gente pode falar longamente sobre o tempo, mas para vocês terem noção, os incas, eles faziam um sacrifício humano de entregar corações para o tempo, para fazer as pazes com o tempo. O nosso relógio, ele não está sintonizado com o tempo. Os relógios de sol estão sintonizados com o tempo. O certo era a gente ter relógio de sol. Então, a gente fala tão bem da tecnologia, que realmente é um espetáculo, mas tem muitas coisas que são muito melhores como era feito há 200 milhões de anos atrás. Todo obelisco
é um relógio de tempo. Todo Vaticano tem um relógio de tempo. Porque com o relógio de tempo é possível prever catástrofes. Então, só para você terem noção quão vasto é esse assunto tempo. A disciplina, ela faz parte desse assunto. Por isso, Bel, que quando você colocou no grupo administração de tempo, eu não consigo falar de administração nem em uma aula, nem em 10 aulas. Porque ela precisa de uma série de caixinhas para a gente conseguir chegar na boa administração de tempo. Uma delas é a disciplina. O que é disciplina? Prometer, cumprir o que se promete. É fácil? É fácil. Volta lá, faz uma lista de tudo que você se prometeu e refaça os seus contratos. Isso aqui eu vou cumprir, isso aqui eu não vou cumprir. Ah, eu falei que isso aqui eu não vou cumprir. Então, refaz essa lista. E a partir de agora, tudo que você prometer, você cumpra. Porque isso vai te trazer essa administração do tempo, que é sinônimo de prosperidade, gente. A gente começou a primeira aula falando de prosperidade. A prosperidade, ela não é consequente à administração de tempo, porque tem gente que não tem administração de tempo que tem prosperidade, mas ela é fluida. Quando você tem essas pazes com o tempo, ela flui. Você simplesmente quer receber uma boa oportunidade, você recebe essa boa oportunidade. Amanhã ela aparece e bate na sua porta, porque você tem atração para isso. Certo? Então, a vida é assim. O que eu falo para as pessoas é, a prosperidade, ela é garantida. Não é essa palavra que eu uso. Eu falo, a prosperidade, ela é natural. Ela só não é óbvia. A gente não consegue porque ela não é óbvia e porque a gente foi educado de forma completamente errada a ter prosperidade. Isso a gente pode conversar longamente sobre documentos da CIA que eu tenho em minhas mãos, que garantem o nosso poder mental. Não é mistério, não é místico, não é real. É real. Não sei se vocês sabem, mas a CIA faz experimentos. Esses experimentos são classificados. O que são classificados? Só os escolhidos é que podem ter poder sobre esse conhecimento. Depois de 50 anos, eles têm que desclassificar, ou seja, publicar. Aí eles fazem uma série de rabiscos para você não ver algumas coisas, e aí eles desclassificam. E tem uma parte desses documentos que chegou na minha mão e eu tenho, falando, por exemplo, de experimentos com a mente. Por isso que na neural tem a parte da mente, lá no final. Por quê? Porque primeiro eu preciso organizar tudo para depois chegar na mente. O que é mente, gente? Mente é a etimologia de mente. Alma. A mente está na cabeça? Lógico que não. A mente sou eu. É tudo que eu vou levar daqui, sem isso aqui, sem esse corpo de carbono. Entendem? Então, dá para a gente falar de muita coisa. Mas é tudo para ser didático, a gente precisa dividir em caixinhas. Por isso que eu falei de prosperidade, agora eu falei de disciplina. Aí a gente vai seguindo, caixinha a caixinha. Certo? Mas tudo está à nossa disposição. Você tem um poder. Você só não sabe que tem, não sabe usar. Mas você tem um poder. E para mim, tudo que é doença é desequilíbrio. Se você equilibrar, você fica são. Simples assim. Tem doenças que não dá, porque o organismo chega num ponto de desequilíbrio tamanho que fica difícil voltar. Deve ter, gente. Mas eu acredito no poder do ser humano. Eu tenho várias histórias maravilhosas para contar para vocês, de milagre. Várias. Não é uma, não são duas, são várias. Vou contar uma das mais bonitas que eu tenho, mas eu tenho várias. Mas essa é uma das minhas escolhidas, tá? Acho que eu contei já, mas eu vou contar de novo. Era uma vez, eu trabalhava no Aricanduva, Shopping Aricanduva, Zona Leste, e eu tinha um grupo de 100 pessoas.
Todos os dias eu dava aula para essas 100 pessoas. Até hoje eu tenho contato com essas alunas, tá? Isso foi em 2000, ano 2000. Essas minhas alunas, elas, o projeto, chamava Projeto Aricanduva, ele tinha 500 pessoas na fila de espera, que queriam entrar no projeto. Então, quem estava dentro não queria sair, quem estava fora queria entrar. Aí, o shopping, com essa fila de espera, uma das minhas alunas virou e falou, Melissa, minha vizinha precisa de você. Eu falei, o que ela tem? Ela está grávida de 8 meses, só que o feto tem tamanho de 5. E ele não vai sobreviver. Isso era em 2003, tá? Aí eu falei, o projeto durou 4 anos. Ficou até 2004. Aí eu falei, e eu vou fazer o quê? Porque eu não sou obstetra, não conheço de bebê, o que eu vou fazer? Comecei a rezar já. Pai nosso do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu não vou falar não para a pessoa. Aí pedi autorização para o shopping, porque como eu tinha essas 500 pessoas, eu tinha que pular as 500 pessoas e trazer essa pessoa que nem na lista estava. Pedi autorização para o shopping e consegui colocar ela. Ela estava de 8 meses, ou seja, eu tinha 1 mês para resolver o problema dela. E eu comecei a rezar, me dá uma saída, eu nem imagino como é que eu vou fazer isso, me dá uma saída. E aí, quando eu vi ela, gente, a barriga dela era tão pequenininha que você nunca ia dizer que ela estava grávida. Sabe uma barriguinha? Ela estava com uma barriguinha. Aí comecei a conversar com ela e ela falou para mim, olha, eu tive uma gravidez antes e eu só vou acreditar quando essa vingar. Então, eu como, mas eu não consigo que ela se alimente da comida que eu como. Por isso que ela não cresce. Falei, ela tem nome? Não, não tem. Ela tem... Você sabe o sexo? Não, não sei. Aí eu falei, então você vai passar a mão na sua barriga? Ela falou, não consigo. Eu falei, você consegue. Você vai passar a mão na sua barriga, você vai falar para ela que você quer ela, mas que você está com medo, que você teve uma outra criança, que você ficou frustrada, que você está morrendo de medo, mas que você quer. Você vai contar tudo para ela, ela já sabe. E você vai passar. Seu marido vai fazer a mesma coisa. Vai dar nome. Se for menina, vai chamar Brenda. Se for menino, vai chamar Marcelo. Tá bom? Tá bom. 1 mês. Ela vinha no projeto 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, porque ela trabalhava terça e quinta. E aí, por intuição, eu colocava essa mulher no centro das 100 mulheres e pedia para 100 mulheres em volta dela emanar amor para aquela criança. Gente, em 1 mês, o feto tinha 1 quilo. Em 1 mês, ele passou a 2,2 kg, nasceu, chama Brenda, ela trouxe, todo mundo chorou, porque todo mundo era a mãe daquela criança. A obstetra falou, impossível, porque se em 8 meses cresceu 1 quilo, você imagina, em 2 meses, a criança ter aumentado tanto. A gente tem capacidade de resolver problemas de outras formas. A gente precisa aprender a se unir. Por isso que, com a turma, eu faço a cura do planeta. Porque juntos a gente é muito mais forte. A gente tem poderes que a gente não imagina. E a gente fica... o que é ciência? Ciência é maravilhosa, só que tudo que é abstrato, ela descarta. Então, mente, poder mental, energia, infelizmente, ela descarta. A gente tem que acreditar na medicina? Lógico que tem. A medicina é maravilhosa, gente. Ela conserta e acerta muito. Só que a gente não pode entregar tudo só para a medicina. Tem outras formas da gente fazer e da gente se cuidar, principalmente cuidando da nossa energia, principalmente cuidando dos nossos sentimentos, principalmente cuidando da nossa mente. Senão eu me adoeço e a medicina que tem que resolver o problema. É necessário entender que nenhuma das nossas ciências é completa, não é? Então, assim, a medicina tem tudo aquilo que ela sabe, mas também tem tudo aquilo que ela ignora. Assim é a física, a química, a medicina tradicional. Então, os próprios estudos do nosso poder mental, como você está falando, a gente sabe uma ínfima parte do que se tem para saber. E cada ciência dessa sabe uma ínfima parte de tudo aquilo que se tem para saber. Exatamente. Se a gente pensar em percepção, gente, eu mostrar para vocês, a gente pode falar de uma outra aula sobre percepção. O quanto é pequenininha a nossa capacidade de perceber, você vai entender que não é falta de inteligência.
é que cada um vê por um prisma só. Então, as pessoas são limitadas. A gente precisa buscar outras formas. Ninguém consegue explicar como essa criança nasceu. A medicina não consegue explicar como essa criança nasceu. E ela nasceu. E eu tenho 1 milhão, mentira, aí eu já estou mentindo, mas eu tenho um monte de história para contar para vocês. Um monte. Nesse mesmo projeto, tinha um menininho, aí a avó dele eu tenho contato com ela até hoje. A mãe da Brenda eu não tenho mais, mas a avó do Tiago eu tenho contato até hoje. Ele estava na barriga da mãe dele, ele estava com um problema renal, precisou operar intrauterino. Aí ela falou, Melissa, vamos rezar igual a gente fez com a Brenda? Vamos rezar. Aí a gente rezava no projeto. E a gente via essa criança curada, sem problemas. Por acaso a operação foi descartada. Não, mas logo que ele nascer, a primeira coisa que vai fazer é operar a criança. Nasceu, sabe o que acho melhor a gente esperar um pouquinho? Esperou um pouquinho. Esse menino hoje tem 12 anos, só fazer as contas. Ele tem 12 anos, ele nunca teve uma inflamação, uma infecção urinária. A gente tem um exame provando antes e depois. A medicina é o problema no rim e depois não tem mais. Não é que tudo a gente vai conseguir resolver. A gente tem coisa que só a medicina vai conseguir resolver, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente tem que entender qual é o nosso poder. Porque se a gente não entender, pode ser que a gente está prejudicando e não utilizando, não é só nosso poder a nosso favor. A gente está usando o nosso poder contra nós e contra as pessoas, que é exatamente isso que o ser humano está fazendo. Sem querer. Ele não sabe, mas é sem querer ele está fazendo, porque ele não entende. Então, essa aula foi muito além do que eu imaginava. Mas, gente, é simplesmente isso. Gostou, Laima? É simplesmente isso. A gente tem condição e capacidade muito além do que a gente imagina. A gente precisa... A gente não é filho de Deus? A gente está aqui para fazer alguma coisa. A gente precisa se juntar e fazer essa coisa que a gente tem que fazer. Sozinho, ninguém consegue quase nada. Eu consigo mudar a minha vida. Só isso que eu consigo. Agora, como que eu vou mudar os fatores exógenos? Que são aqueles muito maiores. A gente só consegue mudar em grupo, com boa intenção. Com boa intenção, com igual objetivo. Deu para entender? Então, presta atenção no que vocês estão meditando. Vocês estão meditando na saúde ou na doença? Vocês estão meditando na prosperidade ou na falta? Se você está preocupado, você está meditando na falta. Quem tem fé não tem medo. Simples assim. Certo? Certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, acho que vocês gostaram. Gosto bastante da aula para vocês. É muito gostoso ter esse momento com vocês, porque eu me sinto fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu continuo convidando. Então, agora a gente vai se juntar para fazer alguma coisa, tá bom? Então, vamos colocar as duas mãos no coração. Obrigada, Eliane. Isso, você vai subir a sua vibração. O que é subir sua vibração? Encher seu coração de gratidão, de esperança, de entusiasmo. Etimologia de entusiasmado. Entusiasmada é estar cheio de Deus. Se encha de Deus, já que você é imagem e semelhança dele. Visualize o planeta Terra, esse planeta maravilhoso, que tem água, alimentação, flora, fauna abundante, oxigênio abundante. E promova o amor neste planeta, conectando todos os corações, inundando o coração do ser humano de amor.
usa o poder que você tem para aumentar a vibração no planeta Terra através dos seres humanos. Agradece esse planeta maravilhoso. Muito bem. Se mantenha nessa vibração. Ok? Agora, quem vai manter essa vibração são vocês. Isso é disciplina. Mantenha essa vibração. Certo, queridos e queridas? Agradeço imensamente. Vocês autorizam eu colocar essa aula no YouTube? Ok? A imagem de vocês vai sair. Agradeço, porque assim a gente pode beneficiar outras pessoas que podem escutar a nossa aula, que eu achei bem legal. Não sabia que a gente ia tão longe juntos, mas olha só. Delícia. Delícia, delícia, delícia. Provavelmente eu vou continuar dando aula, essas aulas abertas, elas estão à disposição de todo mundo, tá bom? É uma aula que não é para divulgar método, que não é para vender, é uma aula para entregar, tá bom? Eu quero entregar. Essa aula é uma aula para entregar. Certo? Provavelmente eu vou mudar dia 7. Antes do dia 7 eu dou mais uma aula, pelo menos. Tá bom, aberto? Tá bom? Provavelmente uma terça-feira às 20 horas. Certo? Eu combino com vocês se vai ser a próxima ou se vai ser a outra. Depende de um compromisso. Tá? Sabendo esse compromisso, eu já combino com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Utilizem a mente, o poder de vocês a favor do mundo e de vocês. Certo? Obrigada, Melissa. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que Boa agradeço. noite. Boa noite. Obrigada, 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 obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Melissa. Beijo, adorei. Obrigada. A Eliane, eu chamo ela de Antônia, que é Antônia Eliane, ela é minha amiga, ela quer te chamar para ir palestrar lá no Nexus Morumbi. Ela mandou uma mensagem. Posso passar o seu telefone para ela? Pode sim, pode sim. Tá legal. Tchau, obrigada. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus.